Olá, pessoal. Eu sou a professora Marta, sou professora de língua portuguesa e de redação. Atualmente eu trabalho na Escola La Salista aqui da minha cidade, de Cerro Largo. Já fui professora da rede pública estadual e acompanhando agora a situação que a gente está vivenciando com essa pandemia e com o Enem previsto com realização já em janeiro. Eu resolvi fazer esses vídeos para contribuir com quem está encontrando dificuldades em relação à produção do seu texto. Eu acredito muito numa transformação através da educação e tenho certeza de que nós deveríamos, como sociedade, garantir a todos o acesso ao ensino público de qualidade, ensino superior no caso. Então, como a redação ela assume uma importância muito grande no Enem, e muitos estudantes têm dificuldade, eu vou procurar apresentar essa produção textual de uma forma bem simples, bem prática, que qualquer um possa entender. Então, a minha ideia é um videozinho por semana, onde a gente vai trabalhar a estrutura e também fazer análise de alguns textos e algumas produções. Então, primeiro, a gente precisa conhecer essa prova, esse Enem, né? E eu trago aqui para vocês uma tabela com dados dos últimos 5 anos, né, de 2014 para cá, que a gente tem estudado um pouquinho mais e analisado, vivenciado, inclusive, com os estudantes, toda essa transformação. E por que eu entendo que a gente precisa conhecer? Por que eu trago isso? Porque lá na escola de vocês, quando vocês fazem uma prova, vocês conhecem os professores de vocês. E vocês se preparam também em função do professor. Vocês sabem, o professor de história, isso aqui é certo que vai cair, vamos estudar isso porque ele vai com certeza colocar, porque vocês conhecem. O professor de matemática também. E os professores também dão dicas para vocês, né? E no Enem a gente não tem isso. Então, nós precisamos conhecer esse exame, como é que ele é. Então, a redação, como é que ela funciona, né? Primeiro eu trago para vocês aqui a relação dos inscritos, o número de pessoas inscritas, e vocês vão dizer, como diminuiu? Sim, diminuiu bastante, né? Mas diminuiu em função de quê? Diminuiu em função de que ele antes, até aqui 2016, ele certificava o ensino médio. Então, muita gente fazia a prova do Enem para ter a conclusão do ensino médio. Hoje ele já não permite mais, hoje ele serve para acesso na universidade, então essas pessoas não participam desse exame porque não estão disputando uma vaga e por isso também diminuiu bastante. O que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem a questão da redação, né? Com relação às redações também, a gente teve muito zero, depois diminuiu, não. Isso aqui foi sistemáticas diferentes que foram utilizadas de um ano para o outro, nós não vamos discutir esse dado, nós vamos só analisar que realmente muitos estudantes, 143 mil, quase 144 mil estudantes zeraram a sua redação. Então, nós vamos ter que ficar atentos a isso, o que quiser a nossa redação. Mas, em contrapartida, a gente tem as notas 1000, né? E vocês vão dizer, puxa vida, mas isso também reduziu. De fato, reduziu. Será que os corretores estão mais criteriosos? Não. A forma de se corrigir a redação do Enem, ela é a mesma, né? Inclusive, o INEP divulgou, o MEC divulgou para nós, para a gente... os manuais dos corretores, isso vai ajudar muito, vocês vão perceber que muitas vezes eu vou trazer isso para vocês, né? O manual do corretor, ele vai me dar um norte, ele vai me dizer o que está sendo cobrado aqui, como que eu tenho que escrever, porque eu quero escrever para quem? Para quem vai ler e vai avaliar a minha redação, então eu tenho que agradar esse tal de corretor aí, e aí é isso que a gente tem que observar. Na verdade, o que está acontecendo? A gente poderia analisar pontualmente em cada um dos exames e a gente vai revisar esses temas e a gente pode fazer isso então. Mas eu quero que vocês percebam uma outra coisa. Embora o número de notas 1000 tenha caído, eu quero que vocês percebam que a média geral de todos os estudantes que realizaram essa prova cresceu. Olha só, de
menos de 500 pontos, ela foi numa crescente e nós estamos com quase 600, né? 592,9, isso é muito bom para a média. Se eu considerar que teve zeros e se eu considerar... Quer dizer, a galera está se preparando. E nós não podemos ficar atrás, a gente precisa se preparar. E depois tem outra situação. Escrever bem não é só para o Enem, escrever bem é para a vida, né? A gente desenvolve essa competência e vocês vão ver que quando a gente desenvolve essa competência de escrever, a gente acaba gostando e isso contribui para muitas outras coisas, né? Então, nós que queremos uma vaga boa, né, queremos entrar numa boa universidade, queremos entrar, nós precisamos estar nessa relação aqui, ó, para cima dos 700, né? Até o 1000, é lógico, né? Então, aqui também eu vou convidar para que vocês observem que nessa média ali, houve uma crescente. Esses números aqui são em relação a essa média que nós temos aqui. Percebam que de 2014 para 2015, ele foi de 8 para 9, quase 10%. Aqui subiu mais 2, aqui mais 2 e aqui mais 2. E no ano passado não foi disponibilizado essa quantidade de estudantes em cada média, então por isso que eu não trago esse dado para vocês, mas eu acredito, verificando essa média aqui, que também cresceu. Então a gente não pode marcar bobeira, a gente precisa se preparar, porque esse é o único jeito da gente ir bem nesse exame. Então, 143, quase 144 mil estudantes no ano passado, com um tema fácil, que era o acesso, né, a democratização do acesso ao cinema. Essa quantidade de estudantes tirou nota zero. Mas por que eles tiraram nota zero? Quais são os motivos que fazem esse pessoal tirar nota zero? E aí, então, nós tivemos que quase um terço, né, um terço, mais de um terço, na verdade, deixou a redação em branco. Então, ou não conseguiu fazer, ou não teve tempo, enfim, esses estudantes não fizeram a sua redação. Fuga ao tema. Olha só, gente, quase um terço, novamente. Então, olha só, fuga ao tema é um motivo que tem levado muitos estudantes a, às vezes, não zerar, né? E a gente chama de tangenciamento, quando não é uma fuga total, é um tangenciamento, e vocês vão ver, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. É muito fácil se desviar do tema. Então, esse é um aspecto que nós precisamos ter todo cuidado para que não aconteça. Cópia dos textos motivadores. Tem estudantes que até dizem, professor, é muito complicado. A gente precisa apontar o que a proposta nos traz, que está nos textos motivadores, mas não pode copiar. Então, às vezes o estudante não se percebe e acaba copiando e vai perdendo pontos, às vezes até zerando a sua redação. Então, é outro assunto que a gente vai discutir bastante. Percebam que é uma turminha boa, né, que ocorreu por esse motivo. E ainda a gente tem outros motivos. Entre esses outros motivos, a gente tem o não atendimento ao tipo textual. Isso aqui é sério, gente, tá? O Enem, é claro, é um texto dissertativo, argumentativo. Então, se não for isso, você tá fora. Outra situação, um texto insuficiente, que seria um texto com menos número de linhas do que o considerado. Quando ocorrem pequenos trechos de cópia, que o corretor considera como cópia, ele desconta aqueles trechos. E aí, às vezes, acontece essa questão do texto insuficiente e outras vezes também porque o estudante não escreveu o suficiente mesmo. Mas são aspectos que a gente precisa discutir, que a gente precisa evitar, se prevenir para evitar, para que não aconteça conosco. Então, olha só, o Enem desse ano, o Enem de 2020, nós vimos há poucos dados lá, desde 2014. O que está previsto para o Enem de 2020? 2020 já tem
5,8 milhões de inscritos, tá? Desses 5,8, 5,7 são para prova impressa, que eu acredito que seja a maioria dos que estão me escutando farão a prova impressa. E apenas 100, né, 96 que confirmaram para prova digital. Nós já temos data para o Enem deste ano, né? As provas tradicionais, então, 17 e 24 de janeiro, e também a prova digital, mais para o finalzinho do mês de janeiro. É bastante gente, e o jeito para a gente conseguir uma boa vaga é se preparando. E tenho certeza que quem está assistindo vai conseguir se preparar e vai mandar bem nesse exame. Aqui nós temos também um dado para a gente perceber e analisar, tá? Onde estão os estudantes que se inscreveram, né? Então, percebam que essa fatia maior de estudantes aqui, ela já concluiu o ensino médio, tá? O que a gente precisa saber sobre isso? Aqui essa fatia cinza são os que estão cursando o ensino médio nesse ano, né? E que estão, não sei se prejudicados ou não, depende de cada um estar se preparando e ter condições para se preparar, né? Aqui no rosinha são aqueles que não têm ensino médio e não vão concluir neste ano, né? Então, essa fatia aqui do rosinha e esse vermelhinho aqui, provavelmente não seriam concorrentes, porque eles são estudantes que vão fazer como treineiros e tal. O que nós temos de diferença aqui? Ó? A gente analisando, e eu analisei muito esses dados do Enem, a gente vê que essa galera aqui manda bem. Por que essa galera manda bem? Porque eles estão de boa. Eles vão fazer o Enem para se testar. Então, eles vão de boa, eles não estão com aquele compromisso de passar. Por quê? Porque eles estão fazendo e no ano seguinte vão repetir, de repente vão, né? Estão no primeiro, no segundo ano do ensino médio, sei lá. Então, eles às vezes se dão muito bem. Esse pessoal aqui que está estudando se cobra muito, e aqui também. Só que esse pessoal aqui, que é a maioria, né? Esse pessoal que são 65%, são aqueles que às vezes estão num cursinho, que estão se preparando intensivamente, que não conseguiram aprovação ainda, então a gente tem uma galera boa aqui que está se focando. Vamos nos focar também. O que nós precisamos saber? A gente tem os dois extremos, nós vimos lá, 143 mil, quase 144 mil no zero, e no 1000 só 53, né? Então, se a gente vai pensar, eu aqui na minha cidade, são 14 mil habitantes, 143 mil, tá? Isso é 10 vezes a minha cidade. 53 cabe na sala de aula que eu trabalho. Então, é muita gente zerando, né? A gente vai escolher os rumos, se nós vamos para um ou para outro. Então, fuga ao tema vai me conduzir ao zero. Tipo textual inadequado também. 7 linhas ou menos também. Então, isso eu preciso evitar, né? Eu não posso fazer. Eu preciso ter uma introdução e uma tese, né? Dentro dessa minha introdução, eu preciso ter uma argumentação consistente. Nós vamos trabalhar bastante a questão da argumentação, tá? Da tese primeiro, é lógico, a gente precisa começar, porque uma tese não bem desenvolvida não vai dar uma boa redação. Então, eu preciso desenvolver bem a minha tese, eu preciso preparar bem a minha ideia. E aí, desenvolver a argumentação, né? E, por fim, proposta de intervenção, que é um formato do Enem, cobrar alguma forma de eu propor uma minimização daquele problema que eu apontei. Então, a gente já sabe que tem algumas formas, né? Mas como fazer uma boa redação? Como? O que eu preciso? Primeira coisa que a gente precisa para fazer uma boa redação é isso aí, leitura.
eu preciso de leitura, tá? Para os meus estudantes, para os meus alunos lá na sala de aula, eu sempre recomendo, só que agora vocês estão um pouquinho afastados, mas aproveitem as aulas de história, aproveitem as aulas de filosofia, de sociologia, todas essas das humanas, elas podem contribuir muito para a redação de vocês. Literatura pode contribuir. Aproveitem para outras coisas que vocês leiam. Assistam séries, filmes. Quando vocês assistirem alguma coisa, que tema está sendo abordado ali? Eu posso utilizar isso na minha redação e vou mandar bem. Então, essa leitura não é só a leitura de livros, é uma leitura de mundo também, né? Uma leitura que eu vou observar o que está acontecendo, que situações estão acontecendo, o que eu estou percebendo à minha volta. Então, a leitura é muito, muito importante. Mas o que mais? Só leitura? Não, não é só leitura, né? Eu preciso de conhecimento. Como assim conhecimento? Conhecimento sobre a estrutura da redação. A redação tem uma estrutura fixa. Então, eu preciso conhecer. Se eu conhecer, eu consigo aplicar e eu consigo me dar bem. Então, leitura e conhecimento, mas será que é só isso? Não, não é só isso. Para fazer uma boa redação, eu preciso de leitura, eu preciso de conhecimento, eu preciso de treino. Muito treino. Eu até coloquei essa imagenzinha aqui, né? Que mostra o esforço. Quando alguém, e vocês jovens sabem muito bem disso, quer estar com o corpo bem sarado, bem... treina muito, né? Vai na academia, corre, se esforça e na redação não é diferente. Só que aí é com a caneta, né? A gente vai treinar fazendo, produzindo, lendo, é o único jeito, não tem outro. Tá? Então, a gente precisa desse tripé. É como um banquinho, a gente precisa desse tripé. A gente precisa leitura, precisa conhecimento, precisa treino. Tá? E a gente pode fazer isso muito bem através dessa ajudinha que a gente está tendo agora e vocês se focando, né? Buscando, tendo um olhar mais apurado para as coisas que vocês veem, ouvem, assistem. Né? Às vezes são coisas bem simples e quando a gente lê a redação de alguém, mas por que eu não tive essa ideia? Porque você não preparou seu pensamento para buscar essas inspirações, né? Então a gente vai tentar exercitar um pouquinho isso também. A redação, eu já disse antes que ela é muito importante no Enem, principalmente. Por quê? Até 2015, se tinha a ideia de que a única disciplina que a gente podia tirar 1000 era a redação. De fato, é muito difícil tirar 1000 em outras disciplinas, mas lá em 2015 teve um menino que tirou em matemática, mais do que 1000 inclusive. Por que isso, gente? Porque tem a teoria TRI, que é a teoria da correção do Enem, e ela faz a correção da sua prova, considerando com as provas dos outros. Tá? Então, a gente não pode errar as fáceis. Se eu tiver 2 estudantes, um que acertou só as fáceis e um que acertou só as difíceis, aquele que acertou as difíceis vai se dar mal. Por quê? Porque essa teoria TRI, ela tem esse entendimento de que se você acertou uma difícil e errou uma fácil, você não sabe. Você se deu bem no chute. Então, as fáceis são mais valorizadas e aí acontece que é muito difícil alguém tirar 1000 em uma outra competência e na redação não. A redação, além dela ter uma estrutura fixa, a gente pode sim ter a nota máxima e ela vai elevar muito a média. Tá? Então, eu tenho experiência com isso, eu vejo as notas dos meus alunos, tá? A nota da redação eleva a média de todos. E também ela é utilizada como um critério de desempate, tá? Então, vamos supor que você não conseguiu a sua vaga lá na sua universidade, você queria
tá? E aí você vai tentar pelo ProUni ou pelo FIES uma vaga numa outra escola utilizando a prova do Enem. E aí o critério de desempate sempre vai ser a redação. Então, quem tiver a redação bem redigida vai se dar bem. Então, né, puxando um pouquinho a brasa aqui para o meu assado, a redação vale muito. Aquilo que eu já comentei com vocês antes, né, se entendia que era a única prova onde poderia tirar 1000, mas o importante é que a redação tem receita. A redação tem uma estrutura fixa, tá? Eu, obedecendo essa estrutura, tendo uma boa leitura, para fazer alguma intertextualidade e correspondendo à proposta, não tem erro. Então, ela tem como, não é algo inesperado, né? Eu posso desenvolver bem, porque tem todas essas dicas e eu posso treinar, eu tenho essa possibilidade, né? Tem dicas de como eu posso chegar no 1000 e tem também a oportunidade de eu treinar, de eu conhecer mais de perto. Outra coisa, discutam os temas. Discutam lá na sua família, qualquer tema. Pensem em algum tema que possa cair. Mobilidade urbana, por exemplo. O que está atrapalhando nos grandes centros? Por que o transporte está tão complicado? As pessoas estão tendo mais carro, isso. E discutam com as pessoas sobre isso, conversem. Isso é leitura de mundo, né? Então, discutir temas é muito bom. Ler redações exemplares. A internet disponibiliza muitas redações exemplares. Procurem lá as nota 1000 de anos anteriores, né? Vocês vão perceber, tem algumas que são muito simples e que às vezes a gente pensa assim, puxa vida, como é que eu não tive essa ideia? Por quê? Porque você não se habituou a pensar como se você fosse redigir o seu texto. Então, tem situações que a gente vivencia, que a gente sabe que a gente não aplica muitas vezes. E conhecer os temas dos últimos Enems. Sempre é uma surpresa, né? Tema. Qual será o tema da redação este ano? A gente não sabe, né? Mas a gente faz algumas ideias. Tem situações que estão acontecendo, tem situações que são problema, isso é importante a gente saber, o Enem sempre aponta alguma coisa de problema, né? Transporte, urbanização, o patrimônio, memória e patrimônio público, teve o incêndio no museu, teve outras situações, como é que nós estamos lidando com isso? As questões da democracia, tivemos agora esses movimentos sociais reivindicando, né? A questão de desemprego e vulnerabilidades, questão bem presente agora nesse momento, água e preservação ambiental, saúde pública, prevenção, a questão de pandemias, endemias, surtos, de doenças que já tivemos, já tínhamos, né, praticamente eliminado e agora estão voltando, as questões econômicas, minorias, exclusão, preconceito. O Enem, a gente precisa ter presente isso, ele vai trazer um tema que é problema. Tá? Então, a gente fica atento e procura se preparar. Conhecendo os temas dos Enems anteriores. Bom, o Enem, desde 98, ele é aplicado. No início, ele era aplicado mais como uma sondagem, então ele tinha 98, 99, sistemas, né, bipartidos, Viver e Aprender, Cidadania e Participação Social. Hoje ele já não se apresenta mais assim. Depois nós tivemos um período ali de 2000 a 2004, que ele trouxe esse formato do como. Então, direitos da criança e do adolescente. Inclusive, hoje está completando 30 anos o ECA, né, que surgiu lá em 1990. Então, o Enem de 2000, quando completou 10 anos do ECA, ele trouxe, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe esse tema, que é um desafio ainda hoje. Tá? Depois,
desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar interesses em conflito. Então, a gente precisa observar o seguinte, os temas não vão se repetir, eles vão aparecer com uma outra roupagem. Vocês vão perceber aqui que tem muitos que se relacionavam à criança, né, público infantil. Tem muitos que se relacionavam a questões de violência, né? Então, são situações que a gente precisa observar para perceber que não vai se repetir, mas pode vir com um outro viés. E aí é importante eu saber a diferença entre tema e assunto, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, teve esse período aqui que ele veio assim, né? Como conciliar interesses, como fazer a conquista do voto, um meio de promoção social, transformação social, a violência, como mudar as regras do jogo, como garantir liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação. Depois, ele teve uma roupagem um pouquinho diferente, né? O trabalho infantil. Então, lembra aquilo que eu disse para vocês? Criança já apareceu lá a questão dos direitos, apareceu agora o trabalho infantil aqui. Tem outras situações voltadas à criança que a gente pode discutir ainda, né? O poder de transformação da leitura, o desafio de conviver com a diferença, a máquina de chuva da Amazônia. Então, esses foram temas de um determinado período e ele modificou um pouquinho de novo. E aí, de 2009 para cá, que ele tem apresentado essa roupagem completamente contextualizada e diferente, né? E aí a gente tem também mais de uma aplicação. O Enem tem uma aplicação geral para os estudantes e ele sempre prepara 3 a 4 provas por ano para uma eventualidade de alguma coisa que aconteça. Então, tem uma prova já prontinha ali. Foi o que aconteceu em 2009, que nós tivemos aquela situação de enchente, que teve uma determinada parte da população que não pôde prestar a primeira aplicação, e aí prestou a aplicação seguinte. Também teve a questão do roubo da prova, vocês devem lembrar disso, né? Que a prova vazou antes, então não foi aplicada, e ele aplica também essa PPL, que é para as pessoas privadas de liberdade, que então seriam os encarcerados, que também têm o direito de cursar uma universidade, mesmo estando na prisão. Então, a gente teve esses temas, né? E aí ele já vem com essa roupagem que a gente conhece agora, então 2009, 2010, 2011, né? Vocês percebam por que eu estou trazendo para vocês a segunda, a reaplicação e né? Por quê? Porque eles não vão se repetir exatamente iguais os temas, então a gente já deixa essa questão um pouquinho de lado. 2012, então, foi o movimento imigratório, né? A gente já vocês devem ter ouvido já isso, né? Teve muitos, a questão de refugiados ainda é uma questão, né? Mas já teve. A questão da lei seca, do consumo de bebida alcoólica, né? Publicidade infantil, então, ó, de novo, voltada à criança, né? Então, teve esse tema. Teve a escassez de água, já tivemos em 2014, que foi a terceira aplicação. 2014 foi um ano que teve também situações inclusive de falta de luz em determinados locais, então não pôde ser aplicada, e por isso teve a primeira aplicação para todos, teve a segunda aplicação que foi a dos privados de liberdade, e a terceira aplicação, então, para aquela população, aqueles jovens que não puderam realizar quando foi realizada a primeira. 2015, violência contra a mulher. 2016, intolerância religiosa. Também tivemos uma segunda aplicação em 2016, e aí foi racismo. 2017, a formação educacional de surdos. Aqui nós percebemos claramente, desde 2012, a presença dos recortes temáticos. Eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre recortes temáticos. É importante que a gente
E esses temas a gente vai voltando à medida que a gente vai trabalhando, porque a gente precisa explorar essas questões. 2018, então, nós tivemos a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse foi um tema até que os professores consideraram um tema bastante difícil, porque ele não estava assim muito em debate, mas estava em a questão das fake news, e essa questão então promoveu muita confusão nos estudantes que zeraram por conta de desvio, né? Se desviaram, fugiram do tema. No ano passado, então, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? E a PPL trouxe um tema voltado à criança, que eu disse para vocês, criança já caiu várias vezes, né? Então, a gente pode ir discutindo isso à medida que a gente vai fazendo aquele outro trabalho de conhecimento da estrutura, de discussão de temas, a gente vai voltar nesses temas para analisar algumas particularidades que são importantes. O que pretende o tema do Enem? O tema é diferente do assunto. O tema é um recorte do assunto, é um aspecto dentro de um assunto. E ele vai sempre exigir um ponto de vista. Então, olha só, a redação do Enem tem isso. Eu preciso me posicionar. E esse meu ponto de vista, esse meu posicionamento é a minha tese. Tá? E aí a gente precisa separar as coisas. Olha só, um fato, uma realidade, uma situação não se contesta. Isso é realidade. Agora, o meu ponto de vista pode ser contestado. Então, isso é tese. E aí que entra a sacada do Enem. Eu preciso achar argumentos para defender a minha tese, para provar que ela é válida, que ela é verdadeira. Então, percebam, ó, nós tivemos o caso de 2015. Qual era o assunto? O assunto era violência. Então, o assunto é amplo. Dentro do assunto violência, se pegou uma parte desse assunto, que é a violência contra a mulher. Se o estudante ficasse falando da violência contra a mulher, ele ia se dar mal. Por quê? Porque esse não é o tema. Esse é uma parte do assunto. Mas o tema não é a violência contra a mulher. Eu vou ficar falando da violência contra a mulher, eu não vou me dar mal. Por quê? Porque o tema mesmo era a persistência da violência. Ele já estava afirmando, a violência existe. Por que ela persiste? O que essa palavrinha persiste me diz? Já teve coisas que foram realizadas para ela não acontecer mais. Então, já teve lei, já teve uma série de situações, e ela ainda continua. Era para discutir isso. Por que é que ela ainda continua? É para discutir a persistência e não a violência. Então, dá para entender agora por que é que muitos estudantes se dão mal porque fogem do tema. Porque ficam falando de alguma coisa, ficam como que rodeando o tema, ficam aqui no assunto, né? Ou nesse mais clarinho aqui, ou às vezes até no assunto geral, né? E não é isso que é para ser. Então, vamos pegar com o tema do ano passado. Qual era o assunto? Cinema. Cinema era o assunto geral, tá? Dentro desse assunto, o acesso. Opa, eu não posso ficar falando só do cinema, né? Essa sétima arte. Não posso. Por quê? Porque eu tenho que falar do acesso. Mas é só o acesso que eu tenho que falar? Eu aqui na minha cidade, eu não tenho acesso ao cinema. Por quê? Nós não temos cinema aqui. Já tivemos, não temos mais. Então, para mim é difícil, né? E aí eu tinha que colocar a democratização. Gente, olha só. Não era nem para falar do acesso, era para falar da democratização. Por que esse acesso ao cinema não é para todos? Olha só.
A minha tese é bem simples, pode ser. Eu posso dizer que esse acesso não é democratizado por condições geográficas. Não há cinema em todas as cidades, né? Então, só nos centros maiores, então. E outra, por questões socioeconômicas. Para eu ir a uma sala de cinema tem um custo. Então, né? E mesmo que seja pelas plataformas, né? Pelas mídias, tem um custo. Eu não posso assistir tudo. Tem coisas que são pagas. E aí demanda recurso. Então, era isso que era para discutir. Esse acesso que não é para todos. Estão vendo como é muito fácil fugir do tema, né? Então, a gente precisa sim discutir isso, tá? O tangenciamento, que a gente chama, que é essa fuga, pode ser total e pode ser parcial, quando o estudante fica falando em volta e não chega ao ponto do tema, ele vai tangenciar. Tá? Então, esse tangenciamento pode ser parcial, eu posso tangenciar num dos parágrafos e no outro não, então é parcial. Só que se eu tangenciar tudo, eu vou zerar a minha nota. Tá? Então, é preciso cumprir aquilo que a proposta me traz. Se a proposta está me trazendo democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu preciso desenvolver isso. Então, essa questão do tema, eu preciso ler a coletânea, porque a coletânea também vai me dar um direcionamento, o que é que eles pretendem que eu discuta. A coletânea vai me trazer isso. Tá? Então, o que a gente sugere? A gente sugere que o estudante estude o tema, e isso nós temos que desenvolver essa competência, porque tem que ser rapidinho. Tá? Eu vou ler e vou ali rapidinho fazer algumas anotações de estudo desse tema. E aí eu já vou pensar nos meus argumentos. Então, isso a gente treina, né? Então, eu quero contribuir com vocês para desenvolver essa competência e esse treino da gente analisar o tema, para construir uma boa tese e para fazer um bom texto. Como é que ele se apresenta? O tema ele pode se apresentar geralmente com questões do cotidiano, né? Ele vai trazer alguma coisa, pode não ser uma coisa assim tão pontual, mas a questão do cinema do ano passado tinha sido discutida no início do ano, né? Quando o governo cortou algumas verbas, inclusive as questões da Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura. Então, foi discutida a questão do cinema. Quem estava atento a essa discussão, né? A gente até pensou em cultura, né? E se deu bem, porque cultura tem muito a ver com cinema, então a gente se deu bem, né? Meus estudantes lá, os alunos que fizeram lá da minha escola, a maioria deles foi muito bem na redação, porque a gente já tinha discutido um pouco esse tema, sim, não como cinema especialmente, mas como cultura, tá? Então, ele traz alguma coisa do cotidiano, principalmente que promove desigualdade. Então, o acesso ao cinema não é igual. Tem pessoas que não podem. Então, é uma desigualdade, ou é uma violência, ou é uma intolerância, né? Ou é um preconceito. Então, ele traz esse tipo de problema. Ele não traz coisas muito polêmicas, mas ele traz uma discussão de problemas, sim. Né? Eles vêm sempre acompanhados de uma proposta, tá? Na proposta tem os textos, que são multimodais, quer dizer, não são todos do mesmo gênero. Eu vou ter notícia, vou ter gráfico, vou ter tirinha, vou ter infográfico, vou ter uma charge, vou ter alguma coisa, tá? Um cartaz. Então, eu vou ter 3 a 4 textos, que é o que as propostas do Enem trazem, 3 a 4 textos de gêneros diferentes, para que eu interprete e a partir deles, então, eu faça esse estudo e desenvolva a minha tese. A gente já se alongou bastante, esse primeiro contato era mais para eu explicar para vocês mesmo a minha intenção, né? Nós temos que conhecer as competências que avaliam. A partir das competências, eu não quero trabalhar de uma forma muito teórica com vocês, eu quero trabalhar de uma forma muito prática, porque eu quero realmente contribuir com quem não está tendo exatamente essa questão da prática. Então,
no nosso próximo contato, eu vou conversar um pouquinho sobre as competências e mostrando para vocês essas competências dentro das redações. Aonde que está isso? Como que isso aparece? Tá? Temos que ficar bem atentos a essas competências e por isso a gente vai fazer isso. Espero que vocês gostem, espero que eu possa contribuir de fato para o estudo de vocês. Eu quero deixar também aqui dito que a gente não é profissional da área, né? A gente é bem amador nessas, está fazendo esse vídeo bem artesanal, mas para contribuir. E se vocês acharem que eu posso contribuir com alguém que vocês conheçam, recomendem, enviem. Eu não tenho interesse econômico nenhum, é realmente contribuir para que todos mandem bem e façam um excelente Enem. Um abraço e até a próxima semana.